Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós, nos fazendo crescer cada vez mais e prosperar na sua graça por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensina, que nos guia e nos protege de todo mal. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Relembrando só que ontem, na segunda-feira, nós examinamos duas questões relacionadas ao povo de Tiro, que deveria escapar e fugir para a Espanha e lá formar colônias, né? E voltando aos princípios dos seus pais, que era cultivar a terra nas margens dos rios, né? Cultivar a terra para que pudesse sobreviver, já que o povo de Tiro estava muito dependente do porto, muito dependente do mar, né? E então, esse povo deveria lá, né, recomeçar sua vida. Por isso que o Senhor explica lá que levantou a sua mão para castigar agora o mar. O mar, não era o povo de Tiro, a cidade de Tiro já tinha sido castigada, mas o povo havia ficado vivo, claro, porque o juízo de Deus era para ensinar. E então o povo deveria, ao fugir para a Espanha, reiniciar as suas vidas lá, né? E aí começar da forma mais simples possível, arando a terra, cuidando da terra, voltando aos princípios humildes da vida de uma pessoa, né? Que essa era a visão. Já que o porto, dependendo do porto, já era um estilo de vida mais moderno, mais avançado, né? Quase que representava a modernidade, o homem buscando uma autonomia de Deus, era algo estranho, né? Como se o homem pudesse viver sem Deus. E aí o Senhor explica que levantou a mão para castigar, derrubou todos os reinos, né? Os reinos, e deu ordem para que as fortalezas lá da Fenícia fossem destruídas. E na pergunta seguinte, a quarta pergunta, nós também vimos que o Senhor se dirige a Sidom, cidade vizinha a Tiro, referindo-se a ela como uma cidade pobre e coitada, né, que foi perseguida, porque elas não paravam de se divertir, só pensavam em se divertir. Ou seja, viveram uma vida de prática, de prazeres carnais, e já haviam se distanciado do reto, do correto, de fazer o bem, o certo, né? E aí eles deveriam também, os moradores, assim como o povo de Tiro estava fugindo para a Espanha, eles deveriam fugir para Chipre, né? Os moradores fugiram para Chipre, mas lá eles não estariam seguros. A segurança deles era realmente no Senhor, né? É uma cidade que também seria arrasada, e eles pensariam que aquele ataque viria dos assírios, mas o Senhor fala, foi Babilônia. Quem ensinou vocês a se divertirem, viver uma vida de prazeres, não foi os assírios, não, foi os babilônicos. Aí o Senhor lança uma luz muito forte, mostrando, né? Inclusive mostrando para o povo de hoje que todas essas falsas doutrinas que estão dentro do cristianismo, que o cristão prega como se fosse verdade absoluta, ela tem origem lá em Babilônia. Tem muita doutrina equivocada, doutrina babilônica, que entrou dentro do cristianismo com a força da tradição medieval, da igreja medieval, e, obviamente, com uma força filosófica que vem por meio de deduções teológicas. Teólogos, né, apologetas, abandonam o texto bíblico direto, claro e absoluto, para partir para deduções. Lê uma coisa, interpreta outra, e aí criam muitas falsas doutrinas, né? Então ele diz bem claro, quem construiu essa rampa para vocês subirem na vida, né, para atacarem vocês, subir essa rampa para conquistar vocês, foi os assírios, não, foram os babilônicos. Então, vocês devem esse juízo aos costumes babilônicos que vocês cooptaram para si. A mensagem espiritual por trás disso é essa. Pelo menos, né, a mensagem espiritual para a igreja de hoje, que vive numa Babilônia, numa confusão doutrinária, é essa, né? É a mensagem muito atual.
E hoje, na quinta pergunta, temos aqui o seguinte questionamento: qual o significado espiritual de estar em alto mar e não ter um porto seguro para atracar? Qual o significado disso? De novo, como no princípio do capítulo 23, versículo 1 e 2, né? Agora no versículo 14, praticamente o Senhor vai repetir o que já disse lá atrás, só agora ele leva aqui para um outro, né? Para um outro âmbito, né? Uma abordagem agora mais nova, né? O texto diz: chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída. E agora vocês não têm um porto seguro. Um porto seguro para atracar, claro. Logo no início do capítulo, ele diz, né? Chorem, clamem, marinheiros. Os marinheiros souberam que o porto havia sido destruído e que a cidade de Tiro foi arrasada quando eles estavam, né, lá em alto mar, próximo à ilha. E aí eles começaram a se desesperar, porque agora é como se eles tivessem perdido o investimento, perdido o cliente, perdido, né? E aí era perder dinheiro, né? Perder o lucro, como diz o próprio contexto aqui do capítulo 23 de Isaías. O texto é claro: vocês devem chorar porque vocês não têm, obviamente, onde atracar, porque a cidade foi destruída, não tem comprador. O porto foi destruído, vocês não têm onde ancorar o navio para fazer as suas transações comerciais. Beleza, mas o que significa, né, estar em alto mar? Nós já falamos aqui algumas vezes que mar na Bíblia, ou seja, a maior concentração de águas, tem um tipo, tem um símbolo, né? Lá em Apocalipse 17:15 vai dizer que as muitas águas que você viu, João, significam povos, multidões, nações e línguas. Então, os marinheiros chorarão, ou seja, aqueles que conhecem o mar, que vivem do mar, né? Ou seja, aqueles que amam Babilônia, que vivem de Babilônia, aqueles que são escravos, né? Como as igrejas tão cheias de líderes religiosos, né? Que amam viver na confusão religiosa, doutrinária, explorando o povo, o dinheiro pelo dinheiro, né? Esses que vivem dentro do mar, quando eles perceberem que não tem porto seguro, quando eles perceberem que não tiveram a oportunidade de viver na doutrina certa, mas escolheram se vender por causa do dinheiro, se vender por causa do título, das oportunidades, pelos aplausos, né? Tem muita gente buscando isso aí. Então, quando eles perceberem, aí tem que chorar, porque já não dá mais tempo. Essa é uma mensagem que serve quase que exclusivamente como uma mensagem espiritual principalmente para o povo que diz que é povo de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta, nos traz aqui mais um questionamento, né? O que significa ficar esquecida por 70 anos? O que significa isso? Pois bem, Isaías 23, versículo 15, diz assim: está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Então vejam, meus amados irmãos, que aqui, nesta mensagem, o Senhor deixa bem claro que ele, ao permitir a destruição das casas e do porto lá de Tiro, o objetivo dele nunca foi exterminar ninguém, mas ensinar para que os remanescentes daquele sofrimento aprendam, se convertam, andem no caminho reto, no caminho da justiça, para fazer o que é o bem. Sempre foi assim. Todas as nações que o Senhor permitiu o julgamento, sempre foi assim, né? Sempre ele tinha esse objetivo. Se Tiro ficará esquecida por 70 anos, não é? Veja que o texto não está dizendo assim, ó, Tiro em 70 anos nunca mais será lembrado. Não está dizendo isso, não. Aqui é diferente.
Está dizendo que era ficar lá esquecida por 70 anos. Quer dizer que depois de 70 anos, ela vai ser lembrada de novo. Lembrada para quê? Para ser reconstruída, né, e tal. Quem sabe aprender, né, com os juízos que veio por causa dos seus pecados, né? O interessante aqui é que o texto diz o prazo. Veja que é um prazo claro de juízo, né? De juízo. Por que 70 anos? 70 anos tem um simbolismo muito importante. O Senhor chegou para Moisés e disse: ó, Moisés, a partir de agora, o homem só viverá 70 anos. Os mais saudáveis, os mais viris, né? Os mais vigorosos, chegará a 80. Mas o que passar dos 70 aí é só enfado e canseira. O Senhor disse isso, né? Então, 70, ele passa a ser um tempo completo para o ser humano. É o limite máximo para o ser humano. Era um tempo em que o Senhor realiza uma determinada obra. É o tempo máximo de graça. Olha só. Tiro foi tão longe que ela vai experimentar um tempo máximo de juízo para aprender. Ou seja, os homens anteriores, todos teriam que morrer. Para que a nova geração pudesse se levantar, sabendo dos erros cometidos pelos antepassados e não reincidir no mesmo erro, né? Daniel também entendeu que o tempo do cativeiro babilônico, em que os judeus passariam escravos lá na Babilônia, também seria de 70 anos. Ele mesmo confessa isso. Eu entendi, né, lá no capítulo 8, capítulo 9, né, do capítulo 8 para o capítulo 9, nós temos, Daniel estava examinando, né, as profecias do profeta Jeremias, e ele entendeu, né, que aquele tempo seria o tempo de 70 anos. Então, é exatamente isso. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus, ao falar com o apóstolo Pedro, né, Pedro falou assim: ô Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo durante o dia? Quantas vezes eu perdoar o meu próximo? Não durante o dia, o meu próximo. 7 vezes? Ou seja, uma pessoa pode errar contra mim 7 vezes e eu perdoar essa pessoa 7 vezes, a pessoa me trair, a pessoa me roubar. Veja que já seria algo absurdo, né? Para nós, seres humanos, é muito difícil perdoar uma vez. E Pedro estava dizendo, perdoar 7. Pedro já estava sendo muito, assim, até bondoso, né? Assim, sendo uma pessoa muito, muito compassiva para compreender o perdão. Mas aí o Senhor diz assim, não, 7 não. 70 vezes 7. Veja que o número 70 é um número bem, um número completo para uma determinada obra. É isso que Daniel vai falar, 70 vezes 7 dá 490, né? É exatamente 490 anos o tempo em que, de lá, né, 70 semanas espirituais, 70 semanas de anos, né? Que daria 490 anos, até a vinda do Messias. Então, o Senhor Jesus queria dizer para Pedro, Deus vai perdoar vocês. 490 anos, 70 semanas proféticas lá de Ezequiel, lá de Daniel, capítulo 9, o Senhor está dizendo que vai perdoar o seu povo. Então, como é que ele tem que perdoar? Assim como Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar. Era um grande ensinamento. Portanto, quando ele liga muito a questão dos 70 ao perdão, ou seja, Deus oferece perdão ao homem do dia que ele nasce até os 70 anos quando ele morre. Então, Tiro teria esse tempo todinho para se arrepender, porque Deus estava julgando. Mas o Deus que julga também oferece perdão, né? Perdão para que o homem possa se converter. Por isso que o texto é muito claro em dizer que Tiro seria esquecido por 70 anos. Mas, obviamente, está implícito que depois de 70 anos ela poderia ser lembrada, né? Ou seria lembrada, né?
Isso é maravilhoso, nós entendemos isso. Agora, por que que ele cita aqui, não é a vida de um homem comum, mas a vida de um rei? Que coisa linda, ó. A vida de um rei. 70 anos que é a vida de um rei. Por que que Jesus, então, só viveu metade disso? Exatamente metade. 33, perto de 35 anos, né? Por que que ele viveu apenas metade? Né? Metade dos 70. Veja só, meus amados, que coisa, né? Que coisa maravilhosa o Senhor está querendo nos transmitir com tudo isso. É porque a vida de um rei que Jesus não conseguiu viver toda aqui na terra. Viveu menos da metade. Mas vamos colocar metade aqui, né? Vamos arredondar aqui para metade. Metade de uma vida, né? Aquele povo estava recebendo uma graça dobrada, né? Dobrada, mais do que Cristo. Eles estavam recebendo para poder se restaurar, para poder encontrar o caminho, para enxergar a graça de Deus, mudarem de vida, experimentarem a verdadeira transformação. Assim é conosco também hoje. O Senhor nos oferece essa mesma graça.